Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Grupo Desportivo de Chaves 0. Foi muito atribulada a vitória das Águias sobre os Transmontanos, últimos da tabela, e que foram à luz apenas para defender o 0-0 e praticamente conseguiram limitar o perigo dos encarnados a lances de bola parada. Mesmo nesses, brilhou o guarda-redes Hugo, que defendeu um penalti a Di Maria e outro a Artur Cabral. Aqui, na verdade, foram dois, porque o árbitro mandou repetir, mas não foi capaz de se opor a um cabeceamento de João Neves. Mesmo de costas para a baliza e da entrada da área, o pequeno médio desviou um livre de Di Maria para o canto da baliza flaviense, garantindo 3 pontos muito importantes. O jogo mostrou um Benfica com 4 unidades claramente atacantes, mas com problemas na organização ofensiva, contra um grupo desportivo de Chaves a jogar muito atrás e que nem com bola procurava soltar-se. A equipa de Moreno retardava a saída, de maneira a atrair a pressão alta das Águias e, superando-a, a disparar apenas pela certa. Raramente o conseguiu, no entanto, mas com isso mantinha as suas linhas muito próximas, roubando tanto as entrelinhas como a profundidade a um adversário ao qual só restavam, assim, as bolas paradas. Foi de livre que Di Maria primeiro esteve perto do golo, logo aos 5 minutos, mas Hugo respondeu com uma bela defesa para canto. Já foi diferente o confronto seguinte entre os dois, nascido num penalti aos 26 minutos. O guarda-redes brasileiro esperou pela definição do remate do extremo argentino e, como este saiu fraco, na expectativa de o apanhar tombado para o outro lado, apanhou a bola sem dificuldades. A prova de que o Benfica tinha problemas no ataque organizado está no facto de o primeiro remate de bola corrida de todo o jogo ter nascido só 1 minuto depois deste penalti falhado, aos 27, uma ressaca de Florentino que saiu muito por alto. Até ao intervalo, que o Benfica atingiu com 71% de posse de bola e 11 remates, foi outra vez de bola parada que os encarnados ameaçaram a baliza de Hugo. Aos 30 minutos, um canto fechado de Di Maria quase entrava ao segundo poste, tendo João Neves falhado por pouco o encontro com a bola. E aos 39, foi a vez de Florentino, de cabeça, aproveitar mais um canto do argentino, mas para atirar a bola ligeiramente ao lado do poste. A segunda parte começou muito como a primeira, ainda que o encostar dos Chaves atrás fosse tornando a tarefa da equipa cada vez mais difícil. Neres, que tinha andado a trocar muito de posição com Rafa, apareceu finalmente com perigo à esquerda aos 54 minutos e dali criou a primeira verdadeira oportunidade de golo do Benfica em lance de bola corrida. Desperdiçou a Cabral, que ficou a olhar para a bola sem rematar, e voltou a desperdiçá-la Bá, a quem Neres entregou a bola depois, mas apenas para o lateral a chutar sobre a barra. E nisto veio o segundo penalti, aos 59 minutos. Cabral pegou na bola, porque Di Maria já tinha falhado um, mas, embora o remate que desferiu tenha sido mais forte, viu-o esbarrar em mais uma defesa de Hugo. Hélder Malheiro mandou repetir, e já explicarei as razões à frente, quando fizer aqui a análise à arbitragem, e Cabral encheu-se de fé para mais uma tentativa. Voltou a escolher o lado esquerdo, direito do guarda-redes, e este voltou a defender. Nisto se passaram 7 minutos e podia dar-se o caso de o lance empolgar o Chaves. Só que o Benfica marcou logo a seguir. Aos 68, num livre de Di Maria, marcado para a frente da linha defensiva flaviense, quem foi ao encontro da bola foi João Neves, que mesmo da entrada da área, de costas para as redes e com quase toda a equipa adversária pela frente, lhe deu numa rotação perfeita de pescoço, fazendo-o entrar por baixo, depois de ainda bater no poste. Descansava o Benfica, percebia os Chaves que precisava agora de fazer pela vida. E foi isso que Moreno fez, com 5 substituições de cariz ofensivo e a ordem dada à equipa para que saísse do seu meio-campo. E até final, num cabeceamento de Jô, à frente de Tomás Araújo, aos 82 minutos, e noutro de Héctor Hernández, aos 90 mais 1, a equipa transmontana ainda fez passar 2 bolas, a arrasar a barra de um Trubin que acabou a partida sem fazer uma só defesa. Foi justíssima a vitória do Benfica, mas apenas pelo seu grande volume de jogo. Os encarnados acabaram com 22 remates e um índice de gols esperados de 3,6, muito ajudado pelos 2 penaltis. Melhoraram na pressão relativamente a outros jogos recentes, mas ainda não mostraram argumentos convincentes, a não ser, de facto, nas bolas paradas. Hoje chegou, mas do outro lado estava o último da tabela.
Passemos então à análise tática deste Benfica Grupo Desportivo de Chaves. Roger Schmidt fez 3 alterações relativamente à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Casa Pia, em Rio Maior, na última jornada do campeonato. Uma delas teve que ver com o facto de António Silva ter chegado da Seleção Nacional, não jogou, se deu a presença no centro da defesa a Tomás Araújo, e depois, mais à frente, João Mário cedeu a vez a David Neres, dando ao meio-campo ofensivo uma vertente um bocadinho mais atacante, e na frente de ataque, Marcos Leonardo, que tinha sido titular nessa partida contra o Casa Pia, não jogou e quem voltou a aparecer foi então Arthur Cabral. Assim sendo, o Benfica, no 4-2-3-1 do costume, surgiu com Trubin na baliza, depois linha de 4, atrás, formada por Bá como lateral direito, Orsnes, mais uma vez, como lateral esquerdo, e Tomás Araújo e Otamendi como os centrais. A dupla de médios foi repetida também, com Florentino e João Neves, e mais à frente, Di Maria saía da direita, embora muitas vezes percorresse todo o campo, mas fixou-se muitas vezes, inclusive, como extremo direito, convidando o Bá a invadir o espaço mais interior. Neres saía da esquerda, mas aqui trocava muito de posição com Rafa, porque Rafa, o segundo avançado, apareceu com muita frequência no corredor esquerdo, dando o corredor central a Neres. Aliás, um movimento que viria a repetir-se mais tarde, quando no jogo entrou Coxo. Mas já lá vamos. E o ponta de lança era, então, Arthur Cabral. Quanto à equipa do Grupo Desportivo de Chaves, apareceu exatamente com o mesmo 11 que já tinha utilizado na derrota contra o Vitória Sport Clube, na última jornada, por 2-1. E organizado da mesma maneira. Um 4-1-4-1, com muito foco na sua segurança defensiva. O guarda-redes foi Hugo Sousa, depois linha de 4 à frente, com Carraça como lateral direito, Júnior Pius era o lateral esquerdo e os dois centrais eram Igor Nogueira e Vasco Fernandes. Uma linha defensiva com 3 homens muito fortes no jogo aéreo, mas nem por isso mais capacitada para se opor aos pontapés de canto e aos livros laterais do Benfica, de onde vieram, conforme já vimos, as maiores situações de perigo dos encarnados. Depois, Dário Essugo era o médio defensivo, aquele que se colocava atrás da linha de 4 que formava o meio-campo dos Chaves, e esta era formada por Rúben Ribeiro, como ala direito, Beni como ala esquerdo e 2 médios interiores, que eram Guima e Rafael Guzo. O ponta de lança era Héctor Hernández, mas sempre muito longe da equipa. Já vimos que o Chaves jogou sempre muito atrás, com as linhas próximas, para roubar tanta profundidade atrás da última linha, como o espaço nas entrelinhas, e para tirar... E nem sequer saía quando tinha a bola, só saía mesmo pela certa, para impedir a possibilidade de vir a ser apanhada em contrapé e de dar ao Benfica a possibilidade de entrar em ataque rápido. Isto forçava o Benfica a entrar em ataque organizado, onde, de facto, a única coisa que o Benfica ainda foi mostrando foi alguma boa capacidade para meter cruzamentos no espaço entre o lateral e o central do lado oposto. Isso aconteceu tanto à direita como à esquerda, mas não chegou claramente para destabilizar a organização defensiva dos Chaves, que foi sempre chegando para as encomendas. Ora, só houve mudanças táticas a seguir ao gol do Benfica. Ao minuto 72, Morante Teixeira fez logo 3 alterações. Trocou Rúben Ribeiro, ala direito, por Leandro Sanca, extremo direito. Enquanto Rúben é um jogador mais de posse, um jogador mais de ligação por dentro, Sanca é um jogador mais direto, mais profundo, mais capaz de meter verticalização no jogo, é mais extremo puro. Além disso, Dário Essugo, o médio mais defensivo, saiu, juntamente com Rafael Guzo, um dos médios interiores, e entraram Mourim e Pinho, sendo que Guima baixou para se colocar atrás da linha de 4, na posição que anteriormente era de Dário Essugo. Respondeu a Roger Schmidt ao minuto 73, com troca de ponta de lança. Saiu Arthur Cabral e entrou Marcos Leonardo, mas sem alterações do ponto de vista tático. Depois, ao minuto 81, ainda com 1-0, aliás, 1-0 manteve-se até a final, voltou a mexer o Chaves, trocando então Beni por Paulo Vítor, mais uma vez um médio-ala com capacidade defensiva por um extremo, sendo que Paulo Vítor foi jogar à direita e Leandro Sanca passou para a esquerda, mas ao mesmo tempo o Chaves trocou ainda Guima, o tal médio que estava agora em funções mais defensivas, por Jô.
um ponta de lança mais estático, um jogador mais de área, que foi colocar-se mesmo na frente, tendo o Chaves passado para um 4-2-3-1, em que os dois médios centro eram então Mourinho e Pinho, dois jogadores de condição ofensiva, e atrás do ponta de lança, jogo, colocavam-se então Paulo Vítor à direita, Sanca à esquerda e o próprio Héctor Hernández como uma espécie de segundo avançado. Mexeu o Benfica no minuto seguinte, minuto 82, com as trocas de Di Maria por João Mário, sendo que, lá está, um jogador mais médio, em vez de um jogador que era mais atacante, e saiu ainda Neres, o outro extremo, para a entrada de Coxo. Coxo foi colocar-se na esquerda do ataque, sendo que à medida que o jogo ia decorrendo, e ele não teve muito tempo em campo, foi trocando, tal como já fazia Neres, muito com Rafa, cedendo o corredor esquerdo a Rafa para aparecer ele mais pelo corredor central. E já veremos a seguir, quando falarmos da apreciação individual dos jogadores, que esta não foi necessariamente uma muito boa ideia. Não surpreenderei ninguém se disser que um guarda-redes que defende 2 penaltis, que na verdade foram 3, tem necessariamente que ser designado como herói do jogo. Não foi só isso que fez o Hugo Sousa, ele acabou o jogo com 7 defesas, mas já lá vamos, porque é importante olhar primeiro também para o resto da equipa do Chaves e para a equipa do Benfica, onde houve algumas ainda assim boas exibições. No Chaves gostei da generalidade dos jogadores da linha de trás. Carraça fez um bom jogo, parece estar a entrar num ritmo interessante. Ele é um jogador que vale mais do que o último lugar do campeonato. Os dois centrais, Igor Nogueira e Vasco Fernandes, não estiveram mal também. Teve muitas dificuldades Júnior Pius, mas foi conseguindo gerir o facto de já ter um cartão amarelo até a final e conseguiu terminar a partida sem ser expulso. Mais à frente foi interessante a participação de Benny, muito importante não só pela forma como ia conseguindo ligar a equipa, melhor até do que Ruben Ribeiro do outro lado, e entrou bem o Leandro Sanca. Mexeu com a equipa, a entrada do Leandro Sanca na equipa, quando entrou ao minuto 72. Ora, do lado do Benfica, não estiveram mal os centrais, Tomás Araújo, mas também é verdade que o Chaves praticamente não chegou, mas eles foram capazes de se envolver em manobras ofensivas, e o Tomás Araújo foi nisso particularmente importante. Neres pareceu-me ser o jogador mais inspirado do meio-campo para a frente. Di Maria, não muito em jogo, mas com muita capacidade nas bolas paradas. Lá está, a maior parte dos lances de perigo do Benfica saíram do pé esquerdo do argentino, através de cantos e livres laterais, mas os dois melhores elementos da equipa foram os dois médios. Florentino, muito importante na forma como a equipa começou de repente a conseguir acertar os posicionamentos em termos de pressão, e João Neves, muito forte nas recuperações, muito forte a transportar a equipa para a frente e, afinal de contas, marcou aquele que foi o golo da vitória. Tinha-vos dito que ia falar da questão Rafa Neres. Porquê? Porque o Benfica apareceu hoje com essa troca posicional mais ou menos constante entre o atacante esquerdo e o segundo atacante. O que quer dizer que Rafa apareceu muitas vezes pelo corredor esquerdo, Neres apareceu muitas vezes pelo corredor central. Neres só foi perigoso quando foi à esquerda. E Rafa desapareceu do jogo, terá sido um dos jogos mais fracos feitos por Rafa no Benfica. É verdade que muito disto terá tido que ver com o facto do Chaves ter roubado o espaço entre linhas por onde ele acelera e a profundidade, mas, de qualquer forma, também é capaz de não ser alheio ao facto ele ter estado muitas vezes exilado no corredor esquerdo. Vamos ver se esta ideia não foi para conseguir a entrada de Coxo na equipa, precisamente a partir do corredor esquerdo, fazendo com que os dois alternem quando o Coxo voltar a ser titular do Benfica, depois da situação que protagonizou das declarações contra o treinador. De qualquer modo, herói do jogo de hoje tem que ser mesmo o guarda-redes dos Chaves, Hugo Sousa. Não levou pontos, mas levou uma história para contar aos netos. Foram 3 penaltis defendidos ao Benfica no Estádio da Luz. Hélder Malheiro acabou o jogo com 9 cartões amarelos mostrados, muitos deles por protestos, porque deixou que a partida se arrastasse para um campo em que do qual ele não sai claramente favorecido, que é o campo da polémica. Ora, muito bem, não fez uma boa arbitragem o juiz. A decisão em que ele acertou, que foi da marcação do primeiro penalti, porque há de facto cotovelo do Júnior Pius na cara de Bá, acertou apenas porque Luís Ferreira, o VAR,
VAR o chamou para ver ao monitor e ele, perante as imagens, acabou mesmo por assinalar bem grande penalidade a favor do Benfica, ao minuto 21. Depois, é verdade que cometeu alguns erros e erros importantes. Ao minuto 59, assinalou uma segunda grande penalidade contra o Chaves, do meu ponto de vista, erradamente. Porquê? Aliás, o Hélder Malheiro assinalou livre, favorável ao Benfica, considerando que tinha havido falta de Júnior Pius sobre Di Maria. A primeira ideia com que fiquei foi que talvez tivesse havido um pisão. Mas depois, na repetição, deu para perceber que, a haver um pisão, de facto, esse pisão teria sido em cima da linha de área. Portanto, não seria livre, seria penalti. E agora, as repetições que se viram depois chegam para se perceber que, de facto, não há pisão de Júnior Pius em Di Maria. O que há, sim, é um contacto posterior em que, estando já a perna esquerda de Júnior Pius assente no campo, a perna direita de Di Maria acaba por ir embater no defesa do Desportivo de Chaves, ainda dentro da área também, acabando por o argentino se projetar e cair para a frente. Ora, muito bem. A ser falta, de facto, esteve bem o VAR, Luís Ferreira, chamando a atenção do árbitro de que tinha sido dentro da área. Acontece que não havia falta. Portanto, a intervenção do VAR também não ajudou. Porquê? Porque não só a falta, pertence à falta, seria dentro da área, e ele esteve bem, mas ele teria tido a obrigação de ter avisado o árbitro para o facto de a falta ter sido incorretamente assinalada. Ora, muito bem. Depois, o penalti é marcado, o Hugo Sousa defende, o Carraça acorre à bola e afasta-a pela linha lateral, e aqui esteve bem o VAR ao assinalar, ao mandar repetir a marcação da grande penalidade, porque é evidente que Carraça já está dentro da área no momento em que Artur Cabral remata, e depois, portanto, beneficia dessa incorreção para chegar primeiro à bola e afastá-la pela linha lateral. Deixem só avisar-vos de uma coisa. Se o Hugo Sousa tivesse defendido a bola para canto, ou se tivesse agarrado a bola, o penalti não teria sido repetido por causa da invasão da área por parte de Carraça. Só é repetido porque Carraça não só invadiu a área, como, além disso, acabou por ter interferência ou beneficiar dessa invasão, dessa irregularidade para afastar a bola pela linha lateral. Por fim, apenas mais uma nuance. Entre as intervenções do VAR, tanto na primeira como na segunda parte, perdeu-se mais tempo do que aquele que Hélder Malheiro deu de descontos, tanto na primeira como na segunda parte. Na primeira parte, a falta de Júnior Pius sobre Bá é ao minuto 21, o penalti é marcado ao minuto 26, passaram 5 minutos e Malheiro deu 4 minutos de compensação. Na segunda parte, a falta de Júnior Pius sobre Di Maria, ou a pertença falta, é ao minuto 59, o segundo penalti é marcado ao minuto 66, portanto, 7 minutos, e ele deu 6 minutos de compensação. Além disso, ainda havia as substituições a somar. Portanto, esteve mal também, no tempo de compensação, o árbitro Hélder Malheiro. Futebol de verdade.